gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de sábado agora nós temos 31 graus aqui em Natal. Tá até correndo um vento bom, mas a temperatura não tá fácil não. Tá bem quente, vai esquentar, mas são só 10h28, né? Então a tendência é até 2 horas da tarde o negócio fritar um pouquinho mais aqui pra gente. Bom, chegando então com essa volta, esses desafios sociais da Covid, não tá fácil, né? A gente tá aí já há mais de 1 ano e meio rolando nesse recolhimento domiciliar, nesse distanciamento social. E eu sei que tem gente que já mandou o distanciamento social para longe há muito tempo. Eu mesma já estou numa fase intermediária. Mas é justamente para falar sobre essa volta, essa dificuldade, né? Quando a gente começa a achar que o negócio vai, ele não vai. Infelizmente, a gente já tem notícia de aumento de casos. Bom, eu poderia citar a Europa. Claro que está diferente em cada canto, justamente pela vacinação, onde a vacinação está melhor. Esse aumento de casos não é da mesma forma, é uma coisa às vezes mais localizada. Mas é aqui mesmo no Rio Grande do Norte, né? Ontem mesmo assistindo ao RNTV, eu me assustei com os números oficiais. A gente sempre tem que dizer isso, porque tem muita gente que nem vai atrás. Às vezes tem até um caso leve, não vai atrás. Ou já vai atrás quando os exames já não conseguem mais apontar, porque a gente sabe também que a gente aprendeu, né, que tem um período exato para se fazer os exames para saber se a pessoa tem Covid ou não. Mas os números que o RNTV trouxe ontem, que são os números do governo do estado, né, daquele LAIS também, da UFRN, trazem que o número de infecções do mês de outubro todinho já foi superado pelo número de novembro. Quer dizer, a gente já tem que abrir os olhos, porque hoje é dia 20 de novembro, os números são de ontem, que na verdade eu acho que nem são de ontem, né? São até os de antes de ontem, eu imagino, assim, até uma certa hora. Os números de ontem vão estar refletidos hoje, na verdade, é o que eu imagino nos dados oficiais, mas de todo jeito, quer dizer que metade, um pouquinho além da metade do mês de novembro, a gente já teve mais infecções do que o mês de outubro todo. Então, é preciso abrir os olhos do que é que aconteceu, né? Primeiro, a gente sabe que tem aqueles feriados tudinho de outubro, os feriadões, que as pessoas realmente... O negócio esquentou, foi todo mundo pra praia. Acho que praia nem é problema, o problema é a aglomeração mesmo, porque as pessoas não vão pra praia sozinhas, né? Elas vão fazer eventos, vão se juntar e... A pessoa fica fazendo um podcast e a outra fica mostrando outras coisas para resolver em casa, fica difícil. Mas, como eu estou dizendo, então, e aí a gente já esperava um certo aumento, preocupa muito daqui para frente. Nós temos bons números, pelo menos, de vacinação, né? O Brasil aí conseguiu atingir 60% da população completamente vacinada, mas aí agora a gente já tem um certo receio, porque já não se considera mais, eu vi já uma reportagem essa semana, não vou me lembrar se foi na Time ou se foi na The Economist, falando a respeito, não cheguei nem a ler o artigo completo, né? Na verdade foi uma newsletter, falando a respeito de que já há uma movimentação nos países para não se considerar 2 doses como vacina completa. Infelizmente, a Delta é aquela história que a gente já vem vendo desde o começo, né? Que vacina leva um tempo para ser produzida. Graças a Deus, essas foram em tempo recorde, né? A gente conseguiu uma proteção. Eu acho que até o mais imbecil dos indivíduos sabe que vacina funcionou, a vacinação funcionou, né? Os números caíram em todo o canto que a vacinação subiu. Os números caíram, mas infelizmente não foi no ritmo adequado, que é o que eu digo, vacinação, o ideal é você ter uma campanha ali num período curto e todo mundo já está vacinado e acabou. Você não tem campanha de vacinação que dura um ano todo. A campanha de vacinação ela tem um período de 2, 3 meses no máximo, né? E com aquela vacinação maciça naquele período de 2, 3 meses é que você consegue evitar um surto, né? Interromper o surto, infecções, mortes, etc. E aqui, infelizmente, a gente está vivendo a pandemia e tentando arranjar uma saída para ela no meio da pandemia. Não é uma coisa que a gente possa programar, tivemos a pandemia naquele ano, deve ter de novo no ano seguinte, vamos resolver aqui. Não, infelizmente a gente está no meio do caldeirão ainda.
E a vacinação ela tem se desenvolvido ao longo desde dezembro em alguns países, aqui por a imbecilidade do presidente. A gente começou depois, né? E mesmo assim, a tradição que o brasileiro tem de se vacinar, graças a Deus, né? Do SUS funcionar para isso também, é tão grande que nós já conseguimos superar até o índice de vacinação dos Estados Unidos, que começou antes. Né? A população americana tem uma proporção menor de gente completamente vacinada do que a população brasileira, justamente pela nossa tradição. Lá, todo tipo de teoria de conspiração prolifera, que é um povo doido por natureza, eu acho. É até feio estar dizendo isso, mas parece, né? Porque é ataque terrorista, todo tipo de coisa acontece. É uma sociedade neurótica, eu acho, a de lá. E essas teorias anti-vacinas realmente pegaram muito por lá. Por aqui não, graças a Deus. Mas mesmo assim, a gente ainda encontra aqui muita dificuldade. As dificuldades da vacina aqui, elas são muitas. Prefeitura que não bota em horário bom. Finalmente a Prefeitura de Natal acordou para isso, mas só agora. Se tivesse acordado antes, talvez a gente tivesse até numa situação melhor economicamente. É que uma vacinação que começa de manhã e termina 2 horas da tarde ou 4 horas se for no drive. Claro que não serve para todo mundo. Claro, é óbvio que não serve para todo mundo, né? Você pode ver que a maioria das pessoas trabalha pelo menos até as 6 da noite. Uma vacinação que vá até as 6 da noite já não serve. Você imagina uma acabando no meio da tarde ou no início da tarde, né? Tem isso e tem também realmente as pessoas anti-vacina. E eu tenho até que confessar que recebi um questionamento de uma pessoa que eu nem esperava. A gente sempre imagina que anti-vacina é uma pessoa muito ignorante, mas quando você vê uma pessoa esclarecida e que não tomou uma dose ainda, é bastante complicado. Mas aí é o que eu sempre digo: você que não se vacinou, ou que você sabe que tem alguém que não se vacinou, vá conversar ou leve para conversar com essa pessoa. Alguém que já se vacinou, inclusive que tem as mesmas condições, que a pessoa tem medo porque tem uma trombose, porque tem tendência a hemofilia, alguma coisa. Leve alguém que já passou por aquilo e que não teve nada, né? Porque realmente alguns efeitos que são possíveis, mas não que são prováveis da vacina, às vezes assustam as pessoas. E se a gente for parar, eu que lido, né? Eu sou advogada, lido com indenizações por erros médicos, né? É o meu grande carro-chefe, vamos dizer assim. Eu tenho que conhecer bula de remédio que vocês nem imaginam, né? Eu tenho que saber os efeitos colaterais. Então, se você for ler uma bula dessa, você não toma remédio nenhum. Essa é a realidade. Mas tudo é feito pesando os possíveis riscos e os enormes benefícios que vêm. Então, entre uma coisa que é certa, que é o benefício, com a possibilidade quase inexistente de um risco, é claro que você vai se vacinar para evitar algo pior. Mas, além do desafio da volta, né? Eu estou quase fugindo do assunto, falando de vacinação. O desafio da volta é a gente voltar também para os eventos sociais, né? Quem estava realmente seguindo um recolhimento domiciliar, né? Um distanciamento social mais brabo, assim, tem dificuldade, né? Tem, às vezes, de ter a vontade de fazer um evento com um pouco mais de pessoas, de visitar alguém. E mesmo quando você tem essa vontade, parece que o seu organismo não tem, porque você volta acabado do evento, como se você tivesse adoecido, né? É o que eles chamam de fator psicológico, né? E eu me lembro bem disso porque vi uma entrevista de um brasileiro logo no início da pandemia, que morava em Wuhan, e ele dizendo que perdeu a conta de quantas vezes foi para os hospitais, né, para atendimento, achando que estava com Covid, porque estava com os mesmos sintomas. Né, a falta de ar, né, e chegou até perder paladar e tudo, e não tinha, né, não era realmente um efeito do medo, né, terrível que a gente desenvolveu de uma doença desconhecida. Então a volta também tem isso. Agora eu confesso que eu já consegui evoluir alguma coisa nessa volta, porque eu já estou abraçando, né, as pessoas, considerando que as pessoas à minha volta estão todas com 2 doses já, algumas até com a dose de reforço, que agora foi liberada para todo mundo. Do ponto de vista da pandemia, não faz muito sentido essa liberação, mas é sempre um reforço do ponto de vista individual. Eu consegui, então, pelo menos romper essa barreira. Já não beijo ainda as pessoas, que é uma coisa que eu sinto falta, eu beijava muito. Mas o abraço já me supre muita coisa. Então, já estou abraçando novamente, mesmo que de máscara,
mas já estou abraçando as pessoas. Mas eu confesso que eu ainda tenho aquele receio. Ontem houve aqui em Natal a eleição do OAB, que é sempre um momento para vergonha alheia, né? Que a gente sempre passa vergonha alheia. Tem umas torcidas organizadas, parece time de futebol, e com cantos e tudo. Você nem de longe pensa que aquilo é um evento da advocacia, né? Não parece, não. Mas é sempre um momento, como eu digo, de vergonha alheia. E ontem, para piorar, né? Eu cheguei para votar. A gente já espera uma fila de carro. Onde for tem engarrafamento, já é chato, né? Você já chega estressado. E para você entrar para o local de votação, você ainda tem que passar por uma ruma de grupos que insistem em lhe abordar, fazendo aquela boca de urna, né? Até desagradável. Tem um que... Eita, bati aqui, caiu de novo. Até desagradável. E quando você pensa em pandemia, né? E você vê eu deveria ter tirado uma foto para mostrar o nível do tumulto que estava na entrada logo da votação. Ou seja, você não tinha outro canto para entrar. Você era obrigado a passar por uma aglomeração que não tinha ali menos de 100 pessoas. Um espaço que deveria passar, acho que 10 já passa com aglomeração. Tinha umas 100 pessoas por ali. E é um negócio terrível, né? Um péssimo exemplo. Todo ano acontece. E nesse ano acho que foi pior ainda, justamente porque a gente está numa pandemia. Então, olha só o desafio, mas mesmo assim eu ainda consegui abraçar alguém, mesmo nesse tumulto dessa aglomeração, porque sempre que encontro a minha mentora, né, que é responsável pelo meu estágio na época ainda de OAB, que é a doutora Margarida, sempre que eu encontro, Ave Maria, foi uma pessoa que me fez muito por mim, com todas as dificuldades de horário que eu tinha para estágio e tudo, fez muito por mim, confiou muito em mim, me ensinou muito os meandros da advocacia, né? Sem ela não saberia aquelas coisas que não vêm nos livros e não vêm nas leis. Então, é uma pessoa que eu não posso deixar passar sem abraçar, mesmo numa pandemia. Eu de máscara, mas não posso deixar passar de jeito nenhum, carrego muito no coração. Então, essa volta da Covid, ela traz já todos esses desafios. E o pior, a gente se encaminhando de novo para Natal e Ano Novo, né? Que é realmente um momento família, momento de abraço. A partir de agora, minha gente, a gente tem que realmente se preparar para esse momento. De novo, se fazendo aquelas perguntas, né? Primeiro, se você não se vacinou ou está devendo vacina, vá atrás. Para que você chegue no Natal para encontrar a sua família sem representar um grande risco para qualquer uma das pessoas da sua família, né? Aí depois é analisar quem é mais importante de proteger, né? Que são aquelas pessoas que, normalmente os mais idosos, os que têm alguma comorbidade, e esse é quase todo mundo que tem. As crianças que não podem ainda se vacinar, né? Então a gente tem que fazer um escudo para elas. É bom pensar nisso. Também observar o que está acontecendo na sua comunidade, né? Na sua cidade. A sua cidade está tendo um aumento de casos, né? Então vamos nos aguardar mais para até chegar essa data. Né? As semanas antes do Natal, você já não participa tanto de eventos sociais, pelo amor de Deus, né? E começar a perceber o quanto de risco que você vai ofertar. Mas uma coisa eu digo, que é o que os especialistas dizem que a gente deve fazer a partir de agora: invista na melhor máscara, né? A gente continua, acho que o grande acerto do Brasil em relação ao mundo é que a gente não tirou, pelo menos os governos estaduais, prefeituras não tiraram ainda, na maior parte, né, a obrigação de utilizar a máscara. E talvez seja isso segurando realmente a infecção aqui no Brasil, lógico que junto com as vacinas. Vacina não tem nem dúvida, né? Se furar a máscara, a vacina está lá. Então a infecção para chegar tem que furar a máscara e furar a vacina. É muita coisa. E então, se você puder, invista aí numa KN95, numa PFF2. A KN95 é a mais próxima do conforto que a gente já tem com as outras, se é que é possível falar em conforto de máscara. Mas invista, porque para você poder encontrar todo mundo sem grandes problemas. Mas pelo amor de Deus, abra um olho, a gente está realmente com aumento de infecções. Não abra a mão da sua máscara agora. Chegou a corrida aí das confraternizações e é bom lembrar da sua família em Natal e Ano Novo. É isso, né? Espero estar de volta na próxima semana, quem sabe no mesmo horário, para bater papo por aqui. Até lá!